foi. A partir de agora estamos sendo gravados, tá? Só vou pedir para quem está com o áudio ligado, para deixar desligado para não dar interferência, para não dar chiaço, tá bom? Então, olha só, gente. O que que diz no primeiro exercício? Está perguntando assim, ó. Os segmentos de reta medindo 5, 10 e 9 centímetros, podemos formar um triângulo? Então, tem que ver se com esses 3 segmentos de reta eu consigo formar o meu triângulo. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos lá, resolução do exercício 1. Olha só. Os meus segmentos são quem? São o 5, o 9 e o 10. Então vamos lá. O que o professor falou? Sempre usa como referência aquele segmento médio, ou seja, o cara que não é o maior e nem o menor. O meu segmento médio vai ser quem? O meu segmento médio vai acabar sendo o 9. Então eu tenho que ter o quê? Lembra que esse segmento médio ele tem que ser maior que a diferença entre os dois, entre o maior e o menor. Então vamos lá, ó. 10 menos 9, aliás, 10 menos 5 tem que ser menor do que 9, 10 menos 5 é 5. Então 5 realmente é menor do que 9. Fechou? E esse cara tem que ser menor do que a soma. Então nota que 9 realmente vai ser menor do que a soma dos dois, que o 10 mais 5. 10 mais 5 é 15. Então, realmente, ele é maior do que a diferença e menor do que a soma. Se ele é maior do que a diferença e menor do que a soma, o que vai acontecer com ele então? Então, é possível, nesse caso, né, é possível que eu forme um triângulo, sem problema nenhum. Tudo bem? Tranquilo? Ó, exercício 2. No exercício 2, ó, letra A, está perguntando se é verdadeiro ou falso no exercício 2. A letra A. Os lados de um triângulo podem medir 2, 4 e 6. Então vamos lá, vamos conferir se realmente os lados de um triângulo podem medir 2, 4 e 6. Eu vou ver o quê? Eu vou ver se o lado médio, quem é o meu lado médio? Se o lado médio, que é o 4, primeiro, se ele é menor do que a diferença entre os outros dois, ó. Entre o menor e o maior. Então, 6 menos 4 tem que ser o quê? Tem que ser menor do que 4. E o que vai acontecer? 6 menos 4 não vai ser menor do que 4, vai ser igual. Gente, sempre tem que ser menor. Ah, Álvaro, mas deu igual. Se deu igual, não pode. Isso aqui vai ser falso, tá? Por quê? Deu 4 igual a 4. Não pode o lado médio ser igual à diferença. Ele tem que ser maior. Como deu igual, isso aqui vai acabar sendo o quê? Acaba sendo falso. Não pode. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então, vamos apagar aqui. E vamos para B. Ó, o que diz na B? Na B, eu tenho os lados medindo 4, 6 e 8. Então, vamos lá. Vamos ver se com 4, 6 e 8 dá certo. Então, ó, 4, 6 e 8. Eu vou ter o quê? Que o 6, que é o meu lado médio, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior do que a diferença. Então, tem que ser maior do que a diferença entre o maior e o menor. 8 menos 4 vai ser 4. Realmente, o 6 é maior do que o 4. Então, fechou. E ele tem que ser o quê, gente? Ele tem que ser menor do que a soma. 8 e 4, aqui está errado o resultado. Ó. Nota que 8 e 4 é 12. E realmente 6 é menor do que 12. Como 6 é menor do que 12, então sim, eu posso formar um triângulo com esses 3 lados aqui, sem problema nenhum. Beleza? Tranquilo? Mesma coisa aqui, ó. Vamos apagar. Vamos voltar lá, ó. Letra C. O que diz na letra C, ó? Se os meus lados medirem 3, 3 e 5, até vou fazer a resolução aqui com vocês, ó. 3, 3 e 5. Então,
Álvaro, mas eu tenho dois lados iguais. Se eu tenho dois lados iguais, eu vou usar um deles como base, sem problema nenhum. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que o 3 ele tem que ser o quê, gente? Ele tem que ser maior do que a diferença entre os dois. Entre um e o outro. Então, um desses três tem que ser maior do que o quê? Que a diferença entre 5 e 3. Então, 5 menos 3 tem que ser menor do que um dos três. E 5 menos 3 é quanto, pessoal? É 2. Então, de fato, módulo de 2 é menor do que 3. Beleza, nesse quesito aqui, fechou. Agora, o que acontece? O 3, ele tem que ser o quê, pessoal? Ele tem que ser menor do que a soma dos dois, ou seja, menor que a soma dos 5 mais o outro 3. E realmente ele vai ser menor. Ó. 3 é menor que 5 mais 3, que vai dar 8. Então, o que vai acontecer? Ele é maior do que a diferença e ele é menor do que a soma. Então, nesse caso aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser verdadeiro. Esse triângulo, ele acaba existindo. Tudo bem? Alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Tranquilo? Então tá, beleza. Podemos ir para 3? Ó, o que diz na 3? Vamos só limpar essa coisa aqui, então. Opa! É isso aqui. Vamos só limpar essa coisa aqui rapidinho. Na 3, o que nós vamos ter na 3? Ó? Deixa eu puxar para cá. Diz assim, ó. O Ailton quer fazer no seu jardim uma piscina na forma de triângulo. Pensou em construí-lo com os seguintes comprimentos: 12, 4 e 6 metros. Será que o Ailton pode construir essa piscina? Quem que eu vou usar como lado base, pessoal? Vou usar esse lado aqui de 6 metros. Ele vai ter que ser o quê? É o lado de análise, ou seja, ele é o lado médio. Esse lado médio, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior que a diferença e menor do que a soma. Eu vou fazer aqui em cima, então. Ó. Então, o lado maior, que é o 12, é o lado maior, que é o 12, menos o lado menor, que é o 4. Esse valor tem que ser o quê, gente? Ele tem que ser menor do que o 6. Nota que 12 menos 4 é quanto, pessoal? 12 menos 4 vai dar 8. E, de fato, o 8 não é menor que o 6. Isso aqui é falso. Como isso aqui é falso, o 8 não é menor do que 6, não é possível construir essa piscina. Por que não vai ser possível construir essa piscina? Não é possível porque eu não tenho como formar um triângulo com esses três lados ali, usando aquelas três medidas ali. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Não? Beleza? Então vamos apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, beleza. Vamos para 4. Ó. O que diz na 4? Na 4 você tem o seguinte, ó. Os lados de um triângulo medem 5, 3 e x. Determine o intervalo ao qual x pode assumir seus valores. É aquele mesmo exercício que a gente já tem feito das outras vezes. Eu vou considerar que o x, ele é quem, gente? O x é o meu lado médio. Então, o x tem que ser maior que a diferença e menor que a soma. Então, vamos ver a diferença deles. Ó. 5 menos 3 tem que ser menor que x. 5 menos 3 vai dar quanto, gente? Vai dar 2. Então, 2 tem que ser menor do que x. Tudo bem? E esse cara tem que ser o quê? Ele tem que ser menor do que a soma. Então, ele tem que ser maior que a diferença e tem que ser menor do que a soma. Então, x ele tem que ser menor do que a soma. Que o 5 mais o 3. E 5 mais 3 é quanto, gente? É 8. Portanto, x tem que ser menor do que 8. O que vai acontecer? Quais são os meus valores, então? X tem que ser qualquer número que seja maior do que 2 e, ao mesmo tempo, ele tem que ser o quê, gente? Ele tem que ser menor do que o 8. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida?
Não? Tá. Professor, na Oi. minha resposta eu coloquei que pode ser de 3 a 7. Aí tá Isso, certo. perfeito. De 3 a... Na verdade, assim, ó, não de 3 a 7, tá? De 2,0001 até o 7,99999, entendeu? Seria de 3 a 7 se você tivesse valores inteiros, aí sim. Mas como está pedindo ali em centímetros, você pode ter valores quebrados, né? Como você pode ter esses valores quebrados, não, você acaba considerando todos os decimais, todos os valores que podem dar quebradinhos. Entendido? Entendi. Tranquilo? Beleza. Ó, vamos para 5. O que diz na 5, gente? Olha só. Na 5 você tem dois lados de um triângulo medem respectivamente 8 e 21. E eu quero saber qual é a medida do terceiro lado, sendo um múltiplo de 6. Então, primeiro de tudo, vamos ver quem é o intervalo que esses lados estão compreendidos, que esse terceiro lado está compreendido. Então, lembra, esse terceiro lado ele tem que ser maior que a diferença. Então, módulo de 21 menos 8 tem que ser menor do que esse terceiro lado que eu não conheço, que eu vou chamar de x. 21 menos 8, vamos ganhar tempo aqui, é quanto? É 13. Portanto, x tem que ser qualquer número que seja o quê? Que seja maior que o 13. Opa, aqui é x. Aqui é x. Pronto. E x tem que ser o quê, pessoal? X tem que ser menor do que a soma. Então, vamos lá. X tem que ser menor. Pronto, misericórdia. Tem que ser menor do que a soma. Então, 8 mais o 21. 8 mais 21 vai dar quanto? Vai dar 29. Então, x tem que ser o quê? Tem que ser menor do que 29. Portanto, gente, o que vai acontecer? X tem que ser um número entre 13 e 29. Opa, vamos só pegar a borracha aqui para arrumar isso aqui. Então, x tem que ser um número maior que 13 e menor que 29. Gente, o que acontece? Eu preciso que seja um número múltiplo de 6. Olha o que o exercício está dizendo aqui. Ó. Tem que ser um múltiplo de 6. Quais são os números múltiplos de 6 maiores que 13 e menores que 29? Eu vou acabar tendo quem? 6 vezes 3, que é o 18, e 6 vezes 4, que é o 24. Então, quem são as possíveis medidas para esse terceiro lado? Vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo o 18 e o 24. Ok? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Entendido? Então, nesse caso aqui, como tem que ser um múltiplo do 6, vai ter que ser o quê? Um número que seja maior que 13 e menor que 29. Múltiplo de 6, eu só tenho o 18 e o 24. Beleza? Ok? Então, deixa eu apagar aqui para nós fazermos a 6. Vamos lá. Apagando, nós vamos ter a 6. Ó. A 6 eu tenho que analisar um pouquinho melhor. Vamos lá, como é que vai funcionar a 6? Ó? Primeiro eu vou ver qual é o intervalo que os meus valores se encaixam. Tudo bem? Então, eu sei que eu tenho um terceiro lado. Eu quero a maior medida do terceiro lado, a maior medida possível. Então vamos lá. Eu tenho que saber qual é o intervalo que esse lado está correspondido. Então, primeiro eu vou ver a diferença. Então, 8,7 menos 3,5 tem que ser menor do que x. 8,7 menos 3,5 vai ser o que, pessoal? Vai ser 5,2. Então, 5,2. Misericórdia. 5,2. Meu Deus, agora tem que lascar tudo. Vamos de novo. Caneta.
eu vou ter o quê, gente? Ó, vamos lá. Deixa eu puxar mais para cá. 5,2 menor que x. Ok? Agora eu vou ver o quê? Vou ver a soma. X tem que ser menor do que a soma. 8,7 mais o 3,5. X vai acabar sendo menor que quanto, gente? 8,7 mais 3,5. Vai dar quanto? Vai dar 12,2. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 12,2. Esse aqui é o maior valor possível. Gente, qual é o maior número dentre esses aqui que é menor que o 12,2? Só me resta quem? Só me resta o 10,2. Eu não posso ter o 12,2. Esse cara aqui não pode ser ele. Tá? Tem que ser o quê? Um número que seja menor do que ele. Então, o único número menor do que ele e que é mais próximo do 12,2 é quem? É o 10,2. Ok? Alguma dúvida? Não? Gente, o professor só vai pedir que quem está com o áudio ligado para deixar desligado para não dar interferência. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos apagar aqui. Tá? Caso você já tenha a apostila 4, eu peço que tu a pegue. Tá? Ah, Álvaro, mas eu não tenho. Não tem problema. Já vou abrir para vocês aqui a minha apostila 4. Opa, não é essa, não é essa, não é essa. Não, aqui. Perfeito. Já estou com ela na mão. Gente, o que a apostila 4 ela fala? A apostila 4 ela começa falando de generalização. Ou seja, quando a gente vai fazer uma interpretação de uma situação, eu vou generalizar ela, certo? Como assim generalizar? Eu mesmo, professor, dizer assim, ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Eu estou generalizando isso, eu estou te dando uma visão geral disso, certo? Então, o que vai acontecer? Ó? Vamos pensar com o professor assim. Olha o que nós temos ali. Ó. Quais são as problemáticas que nós temos? Você tem algumas generalizações aqui. Quando a gente vai generalizar algo na matemática, normalmente nós usamos as letras, ou x, ou y, ou alguma outra coisa. Então, a ideia aqui, pessoal, é que você interprete alguns problemas, que você entenda e generalize alguns problemas. Por exemplo, assim, ó, se eu te falo o seguinte, pega um número. Ah, eu não sei que número é esse. Vamos dizer que eu te digo assim, ó, pega um número e soma 2 a esse número. Eu não sei quem é esse número, mas está dizendo para você fazer isso. Um número mais 2. Eu vou chamar esse número de x. Eu vou fazer o quê? X mais 2. Certo? Ah, pega esse número, soma 2 e divide o resultado por 2. Então, x mais 2 dividido por 2. Entendido? Se o professor te diz assim, ó, pega um número natural, chama, toda vez que falar em número natural, pessoal, você vai usar o número n. Divide ele por 2 e soma 8. Então, n, mais n sobre 2 mais o 8. Se eu te digo assim, ó, por exemplo, o dobro de um número natural mais 5. Então vamos pensar, o que é dobro, pessoal? Dobro é 2 vezes, ou seja, 2 vezes um número natural que eu não sei quem é, que eu vou chamar de n, mais 5. Entendido? A ideia da generalização, pessoal, é você colocar uma variável, a tua variável aqui, pessoal, vai ser quem? Vai ser aquele número que ele é desconhecido.
que eu não conheço ele. É o desconhecido. A minha letra não é tão feia assim no quadro, tá? Ano que vem vocês vão ver. Mas a ideia da generalização, pessoal, é sempre o quê? É sempre que você interprete o teu problema, tá? E que você interprete a situação e vá montando o cálculo com um valor desconhecido. Tudo bem? É a mesma coisa que você fazer aquela brincadeira lá. Pensa no número. Soma 2, divide o resultado por 5, mais 7. Entendido? A ideia é justamente essa, é justamente fazer aquele tipo de interpretação. Ó, se o professor te fala assim, ó, vamos limpar isso aqui. Se o professor te fala assim, ó, pensa no número. Vamos pensar. Não sei, pensa no número natural. Não sei qual é esse número. Vou chamar esse número de n. Subtrai 5 dele. Então, n menos 5. Multiplica o resultado por 2. Ou seja, n menos 5 dividido, aliás, vezes 2. E agora divide tudo por 10. Dividido por 10. Entendido? A ideia da generalização, pessoal, é o quê? Novamente, é você ler o problema e tentar interpretar ele, tentar construir a relação que o problema está te dizendo ali. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Ó, vamos limpar aqui para nós vermos melhor. Ó. E o que acontece? Algumas vezes você vai ter que pensar um pouquinho. Talvez você tenha que construir esse valor, tá? Então, o que acontece, gente? A generalização, ela simplesmente é o quê? Ela é interpretação. É você interpretar o que o problema está dizendo. Tudo bem? Tu vai ler o problema e tu vai tentar construir ele matematicamente. Ok? Fechou? Entendido? Na maioria das vezes, ó, eu até vou dar uma prévia lá dos exercícios para que você entenda. Por exemplo, ó, sem que dê muito tempo, ó, o dobro de um número natural mais 4, que era o que o professor estava falando antes. Está pedindo para escrever isso. O que é o número natural? Eu não sei que número é esse. Então é qualquer número. Sempre que falar em número natural, você vai representar pelo n. Então, vamos pensar assim, ó. O quádruplo de um número natural, 4 vezes o número n, mais 7. Mais 7. Se eu te digo assim, ó, 1/3 de um número natural menos 2. O que é 1/3? É um número dividido por 3. Menos 2. Menos o 2. Tudo bem? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não? Então, o que acontece? Ó, eu vou mandar para vocês alguns exercícios agora. Tá? Eu vou mandar a lista para vocês rapidinho. Vocês vão começar fazendo essa aula e vocês vão terminar na próxima. Tá? Terminado na próxima aula, eu vou dar um tempinho para vocês e depois nós entramos para fazer a correção deles. Combinado? Tranquilo? Entendido? Deixa eu dar o comando então aqui para parar a gravação.